Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História, capítulo 4 do nosso livro do segundo bimestre. Nós estamos estudando sobre a arte da convivência. Estudamos as leis nas primeiras civilizações e aprendemos também que a paz e o perdão promove a alegria, saúde mental e o desenvolvimento das melhores capacidades humanas para uma vida melhor. No discurso e no exemplo de Cristo, são incentivados o amor, a paz e a mansidão entre os humanos, para que haja união, compreensão, tolerância e cooperação. A vida em sociedade requer isso de nós, para o nosso próprio bem, tanto individual quanto coletivo. Vamos hoje estudar as leis no mundo contemporâneo. As sociedades sempre foram regidas por normas e leis, que em certos aspectos e com o tempo sofreram mudanças de acordo com a cultura e os acontecimentos de cada povo e lugar. As leis do Brasil e de outros países foram influenciadas por dois grandes acontecimentos históricos: a independência dos Estados Unidos da América em 1776 e a Revolução Francesa em 1789. Após uma guerra de 8 anos, os Estados Unidos da América se tornaram independentes da Inglaterra, passando a ser então uma república. O que é uma república? Forma de governo em que o povo escolhe os governantes visando aos interesses dos cidadãos e ao bem-estar público e coletivo. Retomaremos esse conceito de república lá no capítulo 6. Aguardem, por favor. Antes, o país estava dividido em colônias. Agora, já independente, os Estados Unidos da América, foi necessário que se redigisse uma declaração de independência, com o objetivo de manter o novo país forte e unido como nação. Os princípios ali apresentados serviram de base para as leis do novo país. A primeira versão da bandeira dos Estados Unidos nós podemos ver na imagem. Quando George Washington liderou as tropas americanas que lutavam contra os ingleses, precisava de uma bandeira que unisse todos os soldados. Pediu então a uma costureira da Pensilvânia, Betsy Ross, que confeccionasse uma bandeira a partir de um desenho seu. Betsy Ross fez algumas modificações e George Washington as aprovou. A bandeira ainda guardava o símbolo da bandeira do Reino Unido. Por isso, Betsy Ross as teria substituído posteriormente pelas estrelas. George Washington aprovou a modificação. Aí está a bandeira contendo 3 estrelas. Representava as colônias que se tornaram independentes da Inglaterra após o movimento de luta pela liberdade. Significado da bandeira:
A bandeira americana herdou as cores vermelha, azul e branca da bandeira inglesa. Em heráldica, a ciência que estuda os brasões, o vermelho simboliza resistência e coragem. O branco remete à pureza e à inocência. E o azul representa vigilância, perseverança e justiça. As 13 listras representam as colônias que lutaram contra a Inglaterra. São 7 listras vermelhas e 6 listras brancas. As estrelas constituem cada um dos estados americanos que foram se incorporando ao longo do tempo. Atualmente são 50 estrelas. O pavilhão americano, também apelidado de Star and Stripes, estrelas e listras. Whole Glory, velha glória. Red, blue e white, vermelha, azul e branca. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a história da bandeira americana. A história da bandeira americana mistura lenda e realidade. Betsy Ross contou aos seus descendentes que ela idealizou a bandeira a partir de um desenho de George Washington. Verdade ou não, este modelo de bandeira americana foi aceita pelos estados que fizeram a independência. Ela passou a ser o símbolo de todo o país após a Guerra de Secessão. Em 14 de junho de 1777, o Congresso americano determinou que a nova bandeira teria 13 listras e 13 estrelas. Isso simbolizaria as colônias que lutaram contra as forças colonizadoras. De forma semelhante na França, em 1789, teve início uma guerra interna que acabou com o poder absoluto dos reis e também implantou o sistema de governo republicano, abolindo a monarquia. Em uma de suas obras, podemos ver, o pintor Eugène Delacroix representou o novo ideal nacionalista francês. A mulher que ergue a bandeira no quadro simboliza a república. O que é república? Forma de governo em que o povo escolhe os governantes visando aos interesses dos cidadãos e ao bem-estar público e coletivo. Na página 71 do nosso livro, nós temos o texto complementar. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 1776. Vocês podem ver aí o documento. Vamos analisá-lo? Escrita durante o verão de 1787 em Filadélfia, a Constituição dos Estados Unidos da América é a lei fundamental do sistema federal do governo dos Estados Unidos e o documento de referência do mundo ocidental. Esta é a mais antiga Constituição Nacional escrita que está em uso e que define os órgãos principais de governo e suas jurisdições e os direitos básicos dos cidadãos. As 10 primeiras emendas da Constituição, a Declaração dos Direitos,
entra em vigor no dia 15 de dezembro de 1791, limitando os poderes do governo federal dos Estados Unidos e para proteger os direitos de todos os cidadãos, residentes e visitantes no território americano. A Declaração dos Direitos protege a liberdade de expressão, a liberdade de religião, o direito de guardar e usar armas, a liberdade de assembleia e a liberdade de petição. Esta também proíbe a busca e a apreensão sem razão alguma, o castigo cruel, insólito e auto-inculpação forçada. Entre as proteções legais que proporciona a Declaração dos Direitos, proíbe que o Congresso faça qualquer lei em relação ao estabelecimento de religião e proíbe o governo federal de privar qualquer pessoa da vida, da liberdade ou da propriedade sem os devidos processos da lei. Em casos de crime federal, é requerida uma acusação formal por um júri de instrução para qualquer ofensa capital ou crime infame e a garantia de um julgamento público com júri imparcial no distrito em que o crime ocorreu e proíbe um duplo julgamento. Aí está o nosso texto complementar analisando a Declaração dos Direitos Americanos dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos da América. Consideramos evidentes as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais, que receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis, que entre eles estão os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando em tais princípios e organizando seus poderes da forma mais conveniente para garantir a segurança e a felicidade de cada cidadão americano. Aí está a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789. Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do poder legislativo e do poder executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim
de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Em razão disto, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade e a segurança, e a resistência à opressão. Artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. O poder deve emanar do povo. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Artigo 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é verdade pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais aos seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja as das suas virtudes e dos seus talentos. Artigo 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas para esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos, mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. Artigo 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Artigo 9º. Todo acusado
é considerado inocente até ser declarado culpado. E se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Artigo 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Artigo 11º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Artigo 12º. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Essa força é, pois, instituída para fruição por todos e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada. A garantia dos direitos do homem e do cidadão é para todos. Artigo 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. Artigo 14º. Todos os cidadãos têm o direito de verificar por si ou pelos seus representantes da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. Artigo 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Artigo 16º. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Artigo 17º. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir, e sob condição de justa e prévia indenização. Aí nós compreendemos que os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. A liberdade, queridos alunos, consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique os outros. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limites, senão os que garantem aos outros membros da sociedade usufruir desses mesmos direitos. Tais limites só podem ser determinados pela lei. Por isso que é tão importante você e eu
conhecermos nossos direitos e nossos deveres, conhecermos as leis que regem o nosso país. Vocês sabiam que o cristianismo e a Bíblia também estão na base de ordenamento jurídico brasileiro, influenciando fortemente as leis do nosso país? Que você e eu possamos aprender a respeitar o nosso próximo. O meu direito termina quando o do próximo começa. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Espero que tenham gostado da nossa aula de história e até a próxima aula.